Bom, eu trouxe um vídeo, parte 1, fazendo a maçã, pintando a maçã. Hoje eu estou trazendo um vídeo pintando a folha não, desculpe gente, a flor. A folha também está pronta, mas devido à memória do meu telefone ser um pouco curta, não tem como eu aumentar o tanto de tempo, tá bom? Eu gostaria muito de ter trazido ontem, mas não deu, como sempre, né? Vou fazer a flor também de forma simples, ela vai ficar suave, delicada. Espero que você tenha assistido o primeiro, espero que você goste, tá? É para quem está iniciando, isso aqui é uma invenção da minha cabeça orientada pelo meu Deus, é verdade. Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu vou começar a trabalhar nessa flor com a tinta ouro, é tinta ouro mesmo que tá escrito, tá? É da Acrylex também. A gente sempre trabalha com ela misturadinha com outra tinta, ela tem um douradinho muito bonitinho. E com o palha para começar, tá? Depois eu venho com marrom café e assim eu venho falando o nome da tinta, o número do pincel, tá bom? Vou fazer aqui bem simples. Agora, por exemplo, eu estou começando apenas com a tinta ouro. Com essa brochinha, viu? Ele tá babadinho, mas ele tá na validade, tá? Não tá estragado, não. Deixo a folha pra fazer depois. Olha que o pincel aqui, lavei, mas ainda está, tá vendo? Soltando ali, ó, uma corzinha do vermelho, né? Então, nada que te atrapalhe aqui, tá? Pelo contrário, eu ia fazer com vermelho, depois eu pensei, não, vai ficar muito vermelho, vou fazer aqui uma corzinha bem gostosinha. Agora eu venho com o palha, trabalhando nessa pétala aqui. Clareador. Ela dá um brilho muito bonitinho. Ela não é tinta pra... Você vê que aqui, ó, continua saindo um rosado aqui, né? Ela não é tinta para trabalhar sozinha, tá? Ela é tinta para trabalhar com outra, assim como eu estou fazendo aqui, ó. Vou fazer uma sombrinha pouco aqui. Ah, o rosinha porque pegou aqui, ó, nessa beirinha que ainda tá meio molhadinho aqui de tinta, gente. Tranquilo, né? Tudo uma pintura. Se borrar também a folhinha não tem problema. Com o palha. Agora eu já começo seguindo, tá vendo? Olha, vou me orientando. Ela vai orientando, a flor orienta a gente, o lugar que a gente precisa ir. Ela vai nos orientando aqui, muito legal, tá? Ó, é só você seguir, né, o desenho dela. Agora, eu venho com o marrom café. Gente, essa cor fica bonita para fazer rosa, tá? Faz aí, você vai gostar. Olha, com o marrom café, eu vou dar uma sombreadinha, uma profundidade nesses cantinhos. Eu continuo aqui com essa brochinha, depois eu vou pegar o pincel, tá? Ó. É um pingo de tinta na pontinha aqui, ó, tá? É nada de tinta. Aqui também. Aqui. E com esse pincel sujo, olha só o pingo de tinta que é. E vou seguir também, olha aqui, ó, meio que avanço um pouquíssimo para cima do palha, que já avancei para cima do dourado, né, do ouro. Venho com um pincel pequeno, o número 2, um pingo do marrom café. Eu vou fazer essas voltinhas que ela tem, limpo, e vou trazendo, ó, pingo para cima da pétala, tá? Um pingo do marrom café aqui também. Limpo. E vou trabalhando aqui, ó. Também.
É a mesma tinta que eu passei ali, que eu tô pegando emprestada para passar por aqui, tá? Para não ficar tinta demais, né? Limpei o pincel, um pingo do marrom café, limpei o pincel e faço a mesma coisa, olha. Eu gosto muito dessas misturinhas aqui que eu tô fazendo aqui, para fazer rosa, fica muito bonito, tá? Gente, aqui eu vou arrumar, porque olha, viu que eu tirei tudo, né? Olha, não ficou nada aqui. É um pingo de tinta. Esse movimento aqui é menor, por ele estar menos, tá vendo, ó? Por ele ser menos, né? Ser menor, não é menos, é menor. Eu vou acertar esse cantinho. Dando uma profundidade aqui, ó, nesse cantinho. Já vou passando sobre o risco. Nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui, borrando a folha. Olha, veja que todo o movimento do meu pincel eu subo com ele para a borda da pétala, tá? Um mínimo aqui. E vou espalhar pouquinho, tirando esta marca aqui, tá? Não pode ficar marca, né? Lavou o pincel com o palha, pingo também. Pingo do palha. Pincel de lado, meio que em pé. Um pingo do palha aqui. Ó, o pincel sobe e desce. Um pingo do palha aqui. Um pingo do palha e venho com ele aqui, ó. Não vou cobrir todo esse café que tá aqui do ladinho, tá? Um pouco do palha. Iluminar um pouquinho mais, se for necessário dar mais uma profundidade, eu dou, tá? Esse aqui, começo com o palha. Clareador. Ih, tá chovendo. Tem chovido bem aqui na minha cidade. Tá chovendo de novo. Com ouro. Vou passar esse ouro sobre o palha.
pingo do marrom café, quase nada, tá? Limpei o pincel. Um pingo sobre o risco do carbono, tá? Um pouquinho do palha. Eu pego o palha aqui, ó, e vou subindo com ele, deixando só a bordinha. Beleza! É lindo, né? Venho com o pincel grande, pouquíssimo do marrom café, ponho ali, aqui também. Aqui também vai ter uma sombra. Vou subindo o mínimo pra lá, quer ver, aqui pra borda da pétala, olha. Aqui. Clareador. Lavei o pincel com esse pincel e o ouro. Olha, vou fazendo esse movimento com o pincel. Aqui tem que ser um jogo rápido para não secar esse marrom. Começa secando, começa dando pelinha. Olha só que pingo de tinta também. Agora, peguei, não lavei o pincel, porque não tem tinta nele para estragar a minha tinta. Esse palha, ele é muito delicado, gente. Aqui uma dobrinha, mas eu já vou passando palha também, tá? E olha, eu vou descendo aqui, ó, do ladinho do pincel. Eu vou descendo aqui, ó. Olha, só esse movimento. E vou trazendo assim, ó, com o pincel em pé. Pincel pequenininho, número 2. Pingo de novo do marrom café na pontinha do pincel. Aqui tem uma dobrinha. Olha o movimento também, tá? Descendo pro fundo dessa pétala. Vou escurecer aqui. Trago aqui um pouquinho, só um pouquinho, né? Jesus amado, Degmar, que pondurice é essa? Eu dou uma circuladinha por aqui, como eu fiz com a outra pétala. Ai, mas sentida, como é que eu quero fazer o que aqui, gente? Eita. Olha, circuladinha, mínimo, tá? É o mínimo de tinta, gente, é o mínimo. Já faço aqui também. Lavo esse pincel. Vou trazendo esta tinta aqui, ó, para baixo, né? Pro fundo dessa pétala. Por isso precisa ser pouquinho, tá? Tô
todo o movimento do pincel me leva em direção ao fundo da pétala, o começo, na verdade. Esse pincel não aguenta esfumaçar, tá? Ele é muito delicado, assim. Aqui tem uma dobrinha. Depois eu vou reavivar essa tinta. Lavo esse pincelzinho, não deixo ele na água, tá? Porque ele é muito delicado. Eu deixo meus pincéis na água, gente, mas esse aqui eu não deixo, não. Esse pequenininho não deixo. Com a tinta ouro, babadinha. Ai, meu Deus do céu, ó. Eu avanço um pouquinho aqui pra cima do marrom café. Tô com o pincel aqui número 6 da Condor, tá? Eu venho com palha, tá? Limpo o pincel e vou descendo com o ladinho do pincel aqui pra dentro. Aqui eu venho nessa direção. Quando eu vou chegando aqui pro meio, eu faço em linha reta, porque é como está, tá? Quando chego aqui nesse cantinho, eu vou seguindo aqui, ó, ao fundinho dessa pétala e da maçã, né? Que tá aqui logo, tadinha. Esperando ali, não sei o que. Ladinho do pincel. Não quero perder esse brilho bonitinho aqui, por isso, o pingo do ouro. Você vê que elas vão secando, mas o brilho vai ficando, né? Esse pincel mesmo ainda sujo, eu vou passar aqui, olha, só um pouquinho, tá? Deixando esse pedacinho aqui clarinho, esse aqui mais escuro, e entre esse clarinho e esse palha com douradinho, com coisa, ouro, fica também uma sombrinha por conta da pétala, tá? Mas olha só aqui, tá? Nesse meiozinho. Lavo o pincel, vou refazer esse café. Passei, limpo o pincel e, olha, pingo, tá? É um pingo, gente. Porque aqui nesse pedacinho onde eu estou com o pincel é mais escuro do que nas laterais. E olha só, o mesmo movimento que eu fiz, eu faço agora, tá? Essa aqui, por exemplo, vem até aqui, ó. Esse pedacinho aqui faz parte dela. Mas eu resolvi deixar a folhinha mais inteirinha, um pouquinho. Já que eu baguncei a dali, eu falei, vou deixar a folhinha aqui. Isso aqui é coisa da cabeça de Dagmar, tá? Depois nós vamos contornar isso tudo aqui. É um desenho. Desenho, gente, pode contornar à vontade, tá? Essa de que é feio, não é nada de feio. É desenho, é pintura. Cada um faz sua pintura como gosta, né? Eu faço a minha como eu gosto. A menos que o cliente escolha o desenho, olha, eu quero esse desenho. Aí você precisa respeitar, né? Porque aí a pessoa tá te dando. Agora, quando você inventa assim da cabeça que nem eu, aí você bota a coisinha que te agrada. Pronto. E quer saber? Eles gostam. Eu digo eles porque eu tenho cliente homem também, tá? Eles gostam, depois que vê prontinho, a visão é outra, por isso a gente procura caprichar, né? Então, eu vou adiantar agora essas duas que são feitas da mesma forma, apenas esse aqui, ó, apenas, eu vou até marcar aqui, olha, um pedacinho, deixa eu ver se eu acho aqui um pouquinho, gente, ó, do marrom café, olha, apenas esse, vai ficar fácil aí pra você ver o lugar, ó, esse pedacinho aqui pra cá,
é mais clarinho, tá? E esse aqui, esse pedacinho. Então, vai ficar fácil para você ver onde eu usei o palha e onde eu usei o marrom café. Adianto aqui e volto. Aqui eu botei um pouquinho do marrom café. Mesmo, olha, minha tinta bem ralinha, todas as duas. E venho também com esse, olha só. Vou botar pouco, que é para não secar. Ela seca mais rápido que a outra, por isso, sempre põe a quantidade que você vai usar. Eu venho aqui só com esta tinta ouro babadinha, porque eu vou cuidado, né, com a maçã que ela tá molhada, ainda não deu tempo de secar, que eu fiz agora. Olha, vou trabalhar com esta tinta ouro aqui. Se sujar um pouquinho a folha com ela, gente, não tem problema não, tá? Um pouquinho só do clareador, deixo aqui também, para ajudar a espalhar ela aqui, ó. Olha, gente, eu lavei essa broxinha, mas olha que ela tá deixando ainda aqui um vermelhinho. Olha só, viu? Não esperava por essa, mas eu vou continuar. Então, olha, já passo um pouquinho aqui, ó, do clareador. Olha só, ela continua dando a cor nas pétalas, olha que lindo. Eu não esperava por essa, mas veja. Que lindinho, no lugar do marrom café ficou mais vermelhinho, no lugar da que tá mais claro, ficou lindo, eu gostei. Olha, aqui, tô fazendo rápido, tá? Porque eu trabalho aqui em frente à janela. Então, essa tinta aqui, como eu falei, ela tem um cheirinho meio forte. Por isso, cuidado aí, na hora de tiver um probleminha respiratório, evite de trabalhar. Ela é linda, ela não se trabalha sozinha, essa aqui é clarinha, tá? Veja que a tinta tá acabando, né? E aqui já não coloriu. Agora, cuidado com a maçã que está aqui embaixo. Tá? Gente, ficou bonita essa cor, viu? Sem esperar, né? Mas é assim que Deus faz. Olha, quando ele vê que você está com dificuldade, não precisa nem você se preocupar. Vou fazer uma misturinha aqui, ó, um pouquinho do café com o... Viu? Falei, ó, já tá secando aqui. Do marrom café com o púrpura, tudo pouquinho. Vou lavar esse pincel com o pincel número 4. Se não estiver usando ele ainda, sempre molha para hidratar um pouquinho. Ele é duro, porque ele ainda é novo, então ainda tá meio duro. Vou testar aqui com ele. Se eu não gostar, eu pego outro, ó. O marrom café com o púrpura, pinguinho, tá? Cuidado aí com a mão. Só nos cantinhos. Só nos cantinhos, tá? Aqui é um pouquinho mais. Limpei o pincel e veja que eu vou ó, caminhando também para a borda dessa florzinha. Um pouquinho aqui, ó. Esse cantinho é mais sombreado, eu venho mais com o café do que com o púrpura. E aqui. Limpo o pincel. Lavei o pincel para tirar totalmente essa tinta. Apenas no ladinho, eu vou circular isso aqui, ó.
com essa misturinha aqui, ponho mais marrom café do que o púrpura, depois... E venho agora trabalhando aqui. Pincelzinho em pé, vou caminhando com ele. Pingo nele, tá? Vou caminhando com esse pingo por aqui. Porque tem uma dobrinha aqui, então passo, limpo o pincel e agora eu desço em direção ao comecinho dessa pétala, ou seja, o miolo, né, da rosa, da flor. Só que o miolo, a maçã tomou conta, então ela vai ficando por aqui. Não vê nada, não pode fazer nada, né? Também eu vou trabalhar aqui, ó, nesse pedacinho, sem cobrir todo. Com esse pincel de contorno, tá? Esse aqui é o 0, ele também já está acabadinho, a cerda dele é longa. Então, a gente vai usando muito, ela vai amassando, arrepiando e eu vou cortando. Pode ver que tem, ó, tá vendo? Pedacinhos por aqui. Molho ali e vou... Aí, com um pinguinho do palha, eu posso vir por cima desse ouro. Senão, eu não vou saber, né, que é uma dobrinha, tá? Depois eu vou contornar todas essas petalinhas. Porque, como eu disse, é um desenho, né? Uma flor. Volto com esse pincel e a misturinha. E vou arrumar aqui, porque eu acrescentei demais. Tá? Ela vem morrendo por aqui. Com uma palha, olha aqui, só nesse pedacinho, ó. É mais clarinho aqui, tá? Pingo, gente, é um pingo. Palha, pego com o pincel assim, sempre em pé. Aqui, pingo também, ó. Não chego até o meio dela. Então, eu vou pegar um pingo do sépia, gente, é nada, tá? Ó, na pontinha desse pincel. Vou botar um pouquinho aqui. Mais um pingo apenas. Ele vai seguir aqui, porque eu preciso separar, olha, desse, tá? Olha que pinguinho. Passo e espalho essa tinta pra cima. Passo e espalho ela aqui pra cima. Peguei o número 2 velhinho, como eu falei, tá na metade, mas é um pincel ainda. Aqui, ó, bem, tá vendo, ó? Arrumando essa folhinha e escurecendo um pouquinho também, só aqui, ó.
Olha que pingo. Aí eu tô com a mão em cima da maçã. Esse sépia com púrpura também fica bonito, tá? Eu ia até fazer com ele, depois eu pensei, não, se for necessário eu uso, né, um pouquinho aqui do sépia depois. E é o que eu tô fazendo, tá? No lugar do púrpura com marrom café, você pode fazer um pouquinho do sépia, limpo, pego daqui do pratinho, porque eu vou fazer aqui também. Na pontinha do pincel, tá? Ó. Na pontinha do pincel, eu faço um contorninho leve nessa folha. Agora, nada. Vou tirar praticamente todo esse sépia. Mas nesse cantinho aqui precisa, né? Todo cantinho tem uma profundidade e a gente dá, tá bom? Ó. Lavei o pincel e aqui ficou uma manchinha que eu não posso deixar. Com sépia. Com esse ouro. A pontinha dela aqui é clarinha. Você vê que eu passo o sépia e trabalho ele. Ela tem um detalhe aqui que eu deixei pra fazer agora aqui, ó. Lavo o pincel. Na pontinha do pincel. Aqui também. Na pontinha do pincel. Olha, a mão, o pincel praticamente não encosta aqui, tá? Tô preocupada aqui com a minha maçã. O pincel praticamente não encosta no tecido, como você pode ver, ó, só fica uma manchinha. Com palha. Com palha. Vai secar, você vem e reaviva esse palha ou passa um pingo da tinta branca antes dela secar. Pensamento do sépia, nada, aqui não tem nada, tá? Do outro lado, ih, Jesus, né? O mesmo contorno que eu fiz aqui, eu faço aqui, tá? Vou aqui, ó, pegar só um pouquinho do clareador, limpo no pano. Na pontinha desse pincel. É nada de tinta, tá, gente? É nada mesmo de tinta. Vou agitar aqui essa tinta sépia e já volto. Na pontinha do pincel, limpo a tinta voltada pro lado da folha.
Eu vou pensar que passei um contorno, gente. É pensamento aqui, tá? Não é pra fazer, não. É pra pensar mesmo, porque é o mínimo. É o mínimo, né? E olha o tamanho que eu botei esse contorno, gente. Aí, fica bonito também assim. Se quiser fazer essa largurinha, espessurinha aqui, ó. Agora venho com a tinta ouro e diminuo. Como ali tem um pingo do palha, eu também acerto aqui, ó, tá? Palha sobre o ouro. Então, veja que é uma linha de contorno, tá? Aqui você só faz se quiser. Se não quiser, pode deixar assim também. A misturinha, tô andando rapidinho, que é pra aproveitar ali, ó, essa misturinha do púrpura. Pouquinho só do clareador. Eu preciso levantar um pouquinho, né, essa maçã. Pingo do sépia. Vou escurecer um pouquinho mais por aqui. Se for necessário, você não conseguir, gente, faça uma misturinha do sépia com um pouquinho da tinta preta. Porque a gente precisa, olha, dar uma levantada nessa maçã, tá? Assim como nas laterais. Aqui é pouco, olha, esse pedacinho aqui, como eu disse, é mais sombreadinho, escurinho. Sombreadinho até agora, né? Tem a maçã. E vou aproveitar esse pingo mesmo aqui do sépia. Vamos dar uma escurecida por aqui, mínimo, tá? É um mínimo, gente, é um mínimo. Mas veja que eu vou dando uma escurecida por aqui, mas vou deixando, olha, um contornozinho aqui. Olha, aqui é o sépia, é um pensamento de tinta, tá? Viu que eu fui escurecendo um pouquinho por aqui, mas deixando, olha, um pedacinho aqui clarinho, que é pra gente saber que essa maçã está aqui, tá? Para ela não ficar jogadinha. E se você achar necessário, escureça um pouquinho só a mais. Olha, não precisa clareador, limpo e faço aqui, ó, também, tá? Tudo mínimo, gente, é tudo mínimo. Essa pétala aqui viria mais ou menos até aqui, né? Porque é uma flor, ampliei bastante, tá? Então, aqui, ó. A gente precisa trazer um pouquinho, né? Dessa maçã pra frente. Aqui é um pingo mais do sépia, peguei, limpei no pano e vou também acertar aqui, ó. Agora é com sépia mesmo, tá? Nem precisa botar aqui verde, verde pântano, viu que eu não botei verde pântano aqui. E também eu vou levantar um pouquinho esta maçã desse lado. Bom, gente, a gente termina a pinturinha, vai fazendo uma revisãozinha aqui, uma revisãozinha ali. Eu passei, você viu que eu passei a misturinha do púrpura com o sépia ao redor dessas petalinhas, tá? A gente precisa, né, sombrear um pouquinho mais, tá bom? E a folhinha eu venho trazendo, se Deus quiser, no próximo vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo e a memória do meu telefone é complicado. Então, eu até pensei em trazer logo a folhinha, mas não deu, né? Tudo conforme a vontade de Deus. Eu espero que você tenha assistido o primeiro vídeo fazendo a maçã. A gente termina a pintura e vem fazendo uma revisão aqui, uma revisão ali, tá? Sempre a gente precisa dar uns retoquezinhos, né? Mas
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe, divida aí, gente, com alguém. Sempre tem lá alguém te esperando, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Um bom restinho de semana para todos nós.